Ok. Bem, gente, hoje nosso assunto será período composto por coordenação. Ora, gente, algumas coisas precisam ser explicitadas. Bem, primeiro, para que eu tenha uma oração, é necessário que exista verbo. Só existirá oração se existir verbo. Bem, falta saber então o que vem sendo de oração coordenada. O que é coordenada? Eu já sei que oração tem verbo. E o que é coordenada? Coordenada é o mesmo que independente. O que é uma oração independente? É uma oração que não tem relação nem sintática e nem semântica com a outra oração. Ou seja, ela possui sentido completo. Bem, coloquei um período aqui, cheguei em casa e abri a geladeira. Ora, moçada, fica claro a identificação de dois verbos. O verbo chegar e o verbo abrir. Eu já sei que eu estou trabalhando com um período composto. Eu já sei que eu tenho duas orações. Bem, vamos identificar essas orações no período. Cheguei em casa e abri a geladeira. A minha primeira oração, cheguei em casa, ela possui sentido completo. Ela não precisa da outra oração para que tenha sentido completo. Ok? Ela sozinha já dá conta de todo o serviço. Ela não precisa de nenhum apoio. Ora, a segunda oração, abri a geladeira, também possui sentido completo. Se possui sentido completo, é o que nós chamamos de oração coordenada. Isso são duas orações com sentido completo, logo eu vou ter um período composto por coordenação. Ok? Vamos ver como é que vai se dar essa classificação desse período, a classificação dessas duas orações. Bem, cheguei em casa. Se tem um verbo, eu já tenho uma oração. Cheguei em casa, possui sentido completo. Se possui sentido completo, é uma oração independente. De orações independentes, nós chamamos de orações coordenadas. Então, eu terei uma oração coordenada. Bem, passemos para a segunda oração, que é e abrir a geladeira. Ok? Vamos classificá-la. Abrir a geladeira possui verbo? Claro, professor. O verbo é o verbo abrir. Então aqui eu tenho uma oração. Bem, mas abrir a geladeira também tem sentido completo. Então vai ser também uma oração coordenada. Ok? Falta apresentar a vocês um elemento. Esse elemento de nome estranho é o síndeto. O que é síndeto? Síndeto é o que nós chamamos de conjunção. Conjunção e síndeto é a mesma coisa. É como chamar Benedito de Biné. É a mesma coisa. Bem, só que a palavra síndeto vai funcionar para nós aqui como uma palavra primitiva. E dela surgirão duas palavras derivadas. Quem são essas palavras derivadas? É a sindética e a outra é assindética. Ok? Quando é que uma oração ela é chamada de sindética? Bem, sindética quando ela possui conjunção. E assindética é quando ela não possui conjunção, quando ela é uma oração sem conjunção, desprovida de síndeto. Ok? Preciso me lembrar que esse A aqui, esse A inicial, é um prefixo de negação. Ok? Quer dizer não, sem. Então não possui conjunção. Vamos observar isso na prática. Ver como é que fica. Bem, cheguei em casa. Ok? Possui conjunção? É óbvio que não. Eu não tenho conjunção. Em é uma preposição. Eu não tenho conjunção. Então eu vou ter uma oração coordenada. Peraí, se não tem conjunção, é sindética ou assindética? É assindética. Então eu vou ter uma oração coordenada assindética. Ok? Passaremos para a segunda oração.
e abri a geladeira. Eu já sei que é uma oração, eu já sei que é coordenada, falta saber se ela é sindética ou assindética. Ok? Vamos ver aqui rapidinho. E abri a geladeira, ora, aparece uma conjunção, que é a conjunção e. Então a minha segunda oração, além de coordenada, possui conjunção. Então ela vai ser uma oração coordenada, sindética, porque sindética quer dizer o quê? Com conjunção. Então eu vou ter aqui uma oração coordenada, sindética. Né? Recapitulando, o que é uma oração coordenada? Oração coordenada, pelo início eu já sei, para ser oração precisa ter verbo. O que quer dizer coordenada? Coordenada quer dizer o quê? Quer dizer independente, não possui relação com outra oração, possui sentido completo, ok? As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. São palavras derivadas, vem de síndeto. O que é síndeto? Síndeto nada mais é do que conjunção. Orações que possuem conjunções são chamadas de sindéticas. Orações que não possuem conjunções são chamadas de assindéticas. Ok? Nós vamos ver que a classificação das orações coordenadas, ela se dá quase que na sua maioria pela mera identificação de conjunções. É um trabalho de memorização na maioria dos casos. Ok? Vamos ver agora como é que se dá essa classificação. Bem, como dissemos há pouco, vamos agora para a classificação das orações coordenadas, né? Como eu disse, a maioria das orações coordenadas são classificadas pela mera identificação de conjunção. O que isso quer dizer? Eu olho a conjunção, classifico a oração. Chumar, vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre. Eu falei na maioria dos casos. Não quer dizer toda vez. Ok? Vamos para a classificação. A primeira classificação que nós temos é a classificação das orações coordenadas em aditiva. Como o nome já propõe, aditiva dá uma ideia de adição. Então, orações coordenadas aditivas dão ideias de adição, acréscimo. Bem, eu coloquei aqui PC. O que é PC? São as principais conjunções aditivas. Ok? E as principais conjunções aditivas são quem? E, nem, mas também, mas ainda. Então essas são as principais conjunções aditivas. Ok? Como é que nós vamos classificá-las? O que a gente vai ter que fazer para classificar essas orações? E não cair naquelas armadilhas. Bem, vamos ver como é que ela fica. Cheguei em casa e abri a geladeira. Como eu já falei, para que haja oração, é necessário que exista verbo. Então eu tenho aqui, cheguei em casa. Eu tenho a minha primeira oração. E a minha oração, ela possui sentido completo. Então aqui eu vou ter uma oração coordenada assindética. Já fizemos isso no período passado. Passamos para a segunda oração. E abri a geladeira. Ora, moçada, já fizemos tudo isso. Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética. Quem é a minha conjunção? Quem é o meu síndeto? O síndeto é quem? I. Aí a gente passa e dá uma olhadinha lá na classificação das orações e vamos ver onde é que eu encontro a conjunção I. A conjunção I é a primeira conjunção, é a principal conjunção aditiva. Ok? Então eu vou ter o que aqui? Uma oração coordenada, sindética, porque possui conjunção, e a minha conjunção tem valor aditivo. Então eu vou ter uma oração coordenada, sindética, aditiva. Ok? Então a gente vê aí que na maioria é só o quê? Eu olho a conjunção e classifico a oração. É um trabalho mais ou menos de memorização. Relembrando que não é em todo caso. Vão haver casos e casos. Bem, a segunda classificação que nós colocamos aqui é a adversativa.
Quando é que uma oração é adversativa? Essa palavra me lembra adversidade. E o que é adversidade? São ideias contrárias, antagônicas, paradoxais. Bem, quais são as principais conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, no entanto, ok? Bem, mas eu preciso me lembrar que orações adversativas exprimem ideias contrárias, ok? Então vamos ver como é que isso se dá aqui. Não estudou, mas passou. Eu vou classificar a primeira oração. Não estudou. Sentido completo, completíssimo. Então aqui eu vou ter uma oração coordenada. Ela possui conjunção? É óbvio que não. Então eu tenho uma oração coordenada assindética, porque ela não possui conjunção. Eu passo para a segunda oração, mas passou. Espera aí. Eu tenho verbo, então eu tenho uma oração. Quem passa, passa. Logo tem sentido completo. É uma oração coordenada. Sindética ou assindética? Sindética. Quem é essa conjunção? A conjunção é mas. Então eu tenho uma oração coordenada sindética. Esse síndeto é essa conjunção mas. Ok? Ela é uma conjunção o quê? Ela tem valor de quê? Ela tem um valor adversativo. Porque exprime ideias contrárias. Fica fácil observar quando eu olho meu período. Não estudou, mas passou. Não estudar e passar não são ideias que se casam, pelo contrário, são ideias contrárias. E essa adversidade, essa contrariedade, ela é introduzida pela conjunção mas, que é a principal conjunção adversativa. Poderia fazer uma substituição dessa conjunção por qualquer uma dessas outras. Não estudou, porém passou. Não estudou, todavia passou. Então, essa contrariedade, ela se dá pela conjunção adversativa. Então, aqui eu vou ter uma oração coordenada, sindética, adversativa. Bem, como eu já havia comentado, o trabalho de classificar as orações coordenadas, na maioria dos casos, é de mera memorização. Mas bem, não é só isso. Existem outras coisas. Bem, eu coloquei ali um período do outro lado do quadro. Dormi cedo e acordei tarde. Eu tenho mais uma vez duas orações. Dormi cedo e acordei tarde. Bem, quem dorme, dorme, e quem acorda, acorda. Ambos são verbos intransitivos. Ambos possuem sentido completo. Logo, eu terei orações coordenadas. Ora, a primeira vai ser uma oração coordenada. Possui conjunção, dormir cedo? Não. Então é uma oração coordenada assindética. Me refiro à segunda oração agora. E acordei tarde. Como eu já havia dito, quem acorda, acorda. Não precisa de complemento. Então eu vou ter uma oração coordenada. O meu período possui conjunção? A minha oração, ela é sindética ou ela é assindética? Ela é sindética. Ela possui conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção é e. Então ela é uma oração coordenada sindética. Bem,
Ah, professor, então fica fácil, é um trabalho de memorização. Eu já memorizei a conjunção e, ela aparece no primeiro caso, ela é a principal conjunção aditiva. Então ali eu vou classificar como oração, coordenada, sindética, aditiva. Correto? Não. Essa é mais uma das armadilhas que costumam cair em concursos. Eis aí um grande problema. E eis aí o pulo do gato. O que a gente faz para não cair nessas armadilhas? Bem, a gente vai ficar um pouquinho atento. Vamos ver como é que se dá isso aqui. Gente, quem dorme cedo, acorda cedo. Dormir cedo e acordar tarde não são ideias que se casam, pelo contrário, são ideias contrárias. E além do mais, eu poderia trocar esse I, conjunção, por mas. Dormi cedo, mas acordei tarde. Então eu tenho aí uma conjunção adversativa. Eu tenho aí uma exceção. A conjunção I pode ser sim adversativa. Gilmar, como diferenciá-las? Bem, há um critério bem prático, é um critério de pontuação. Como é que a gente vai classificar esse critério de pontuação? Bem, a observação diz o seguinte. Aqui eu vou colocar o quê? Usa-se vírgula antes de toda conjunção coordenada, exceto as aditivas. As conjunções aditivas, elas jamais podem ser precedidas de vírgula. Eu vou usar vírgula em todas as outras, menos nas aditivas. O que isso quer dizer, Gilmar? Que nessa oração, esse I, por não ser aditivo, ele é adversativo, porque eu posso trocar por mas, porém, todavia, ele tem que vir obrigatoriamente precedido de vírgula. Ok? Mas por que ele vem precedido de vírgula? Porque ele não é uma conjunção aditiva. Ele é uma conjunção adversativa. Ok? Basta a gente perceber que quem dorme cedo acorda cedo. Dormir cedo e acordar tarde são ideias contrárias. Logo, não podem ser introduzidas por conjunções aditivas, e sim por conjunções adversativas. Ok? Relembrando, recapitulando, a classificação das orações coordenadas se dá na sua maioria pela identificação das conjunções. Não quer dizer que na sua totalidade, na sua maioria. A primeira que nós temos aqui é a conjunção aditiva, ela que dá a ideia de adição. Ok? Quais são as suas principais conjunções? E, nem, mas também. Há outras, mais ainda, e outras orações, outras conjunções. Bem, cheguei em casa e abri a geladeira. Eu tenho primeiro uma oração coordenada assindética, por se tratar de uma oração com sentido completo e sem conjunção. A segunda, e abri a geladeira, eu vou ter uma oração coordenada sindética. Possui síndeto sim. Quem é a conjunção? I. E I é a principal conjunção aditiva. Logo eu vou ter uma oração coordenada sindética aditiva. A minha segunda oração coordenada é o que eu chamo de adversativa, aquela que exprime ideias contrárias. As suas principais conjunções: mas, porém, todavia. Não estudou, mas passou. Não estudar e passar são ideias contrárias, que são introduzidas pela conjunção mas. Então aqui eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. No outro exemplo, dormi cedo e acordei tarde. Ok? Eu tenho outra oração adversativa, não é aditiva. Mas alguém poderia perguntar: esse I, professor, não é uma conjunção? É sim uma conjunção, mas ele se equivale a mas, e mas é uma conjunção adversativa.
Ok? E eu preciso me lembrar que eu tenho que usar vírgula antes de toda conjunção coordenada. Menos uma. Qual? As aditivas. Alternativa e da explicativa. Ficando a conclusiva para depois dessas aqui. Bem, uma oração chamada de alternativa, como o próprio nome já fala, né, já é birretórico, não é isso? Se é alternativa, só pode dar a ideia de alternância. Bem, então vamos identificar as suas conjunções, as principais conjunções alternativas. Bem, as PCs, as principais conjunções: ou, ora, quer. Bem, vocês puderam observar que as conjunções aparecem repetidas. As conjunções parecem antes de reticências. Isso é uma característica das orações alternativas. As alternativas são as únicas orações coordenadas que podem possuir duas orações sindéticas. Nós falávamos ainda há pouco, tanto na aditiva como na adversativa, nós observamos que a primeira geralmente é assindética e a segunda sindética. As alternativas também podem se apresentar dessa forma, a primeira sendo assindética e a segunda sendo sindética, mas também podem se apresentar com as duas orações sendo sindéticas. Bora ver isso na prática. Tibúrcia, ora fala, ora brinca. Então aqui eu tenho a conjunção ora. E aqui mais uma vez ela se apresenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha primeira oração, ela é uma oração coordenada sindética. Sindética por quê? Porque ela possui síndeto, ela possui conjunção. Então, ela é sindética. E quem é a conjunção? Ora. E a conjunção ora tem valor de quê? A conjunção ora tem valor alternativo. Então, eu vou ter uma oração coordenada sindética alternativa. E a segunda oração, o meu segundo período, ora brinca, também possui sentido completo, também possui verbo, também possui conjunção. Então, como é que nós iremos classificá-la? Ela vai ser uma oração, porque possui verbo, coordenada, porque tem sentido completo. Ela é sindética. Sindética por quê? Porque ela possui conjunção. E quem é a conjunção? Ora, igual a da primeira oração. Então, se eu tenho a mesma conjunção, elas têm o mesmo valor. E qual é o valor? Alternativo. Então, as minhas duas orações serão orações coordenadas sindéticas alternativas. Eu poderia dizer que ou fala ou brinca também são conjunções alternativas. Bem, a explicativa. A explicativa, ou como o nome já fala, só pode exprimir explicação. Ok? Então, quais são as principais conjunções explicativas? Por quê? Que? Pois. Vamos salientar a conjunção pois, porque ela vai aparecer na próxima oração coordenada. Então, a pois, ela tem uma dupla jornada, tem uma dupla função. A conjunção pois, quando é que ela vai ser explicativa? Ela também pode ser conclusiva. Quando é que ela vai ser explicativa? Quando ela vir antes do verbo. Quando a conjunção pois aparecer antes do verbo da segunda oração, ela será uma oração coordenada, sindética, explicativa. Vamos ver na prática. Foi campeão, pois trabalhou muito. Vamos ver isso aqui. Foi campeão. Tem verbo? Tem, que é o verbo ser. Então aqui eu tenho uma oração. Sentido completo? Foi campeão. Ele foi campeão. Tem sentido completo. Tem uma oração coordenada.
Bem, a minha oração coordenada primeira foi campeão, ela possui conjunção? Não. Então ela é uma oração coordenada sindética ou assindética? Assindética. Porque não possui conjunção. Vamos para outra oração. Trabalhou muito? Pois trabalhou muito. Ora, moçada, eu vou ter uma oração coordenada. Tenho conjunção? Tenho, é a conjunção pois. A conjunção pois está antes ou depois do verbo? Ela está antes do verbo trabalhar. Então ela será uma oração coordenada, sindética, explicativa. Ok? Então, eu poderia trocar essa conjunção pois por quê? Foi campeão porque trabalhou muito. Então aqui eu tenho orações coordenadas pela ordem alternativa com as conjunções ou, ora, quer. Tenho conjunções, tenho orações explicativas, aquelas que exprimem explicações com as conjunções porque, que, pois. Antes do verbo, temos que salientar, temos que deixar isso bem claro, bem evidente, que a conjunção pois, ela será explicativa quando ela se apresentar antes do verbo da segunda oração. Ok? Agora vamos finalizar com a oração conclusiva. Para concluir, vamos falar das orações conclusivas. Como o próprio nome já dá, também é muito retórico. Conclusiva exprime conclusão. As PCs das principais conjunções conclusivas são logo, portanto, mais uma vez. Olha quem aparece: a conjunção pois. Como é que eu vou diferenciar a conjunção pois explicativa da conjunção pois conclusiva? Já vimos no primeiro caso que pois será explicativo quando aparecer antes do verbo da segunda oração. E quando é que ele vai ser conclusiva? Óbvio, quando ele aparecer depois do verbo. Então a conjunção pois será conclusiva quando ela aparecer depois do verbo da segunda oração. As orações conclusivas, quando elas se apresentam com a conjunção pois, elas vamos colocar assim, elas não ficam muito claras. Ok? É porque essa deslocação da conjunção tiram ela da normalidade, pelo menos da nossa usualidade. Bem, vamos ver isso bem na prática. Foi campeão, tenho a minha primeira oração, igual àquele período que nós vimos anteriormente, aquela oração explicativa. Foi campeão, vai ser uma oração coordenada, desprovida de conjunção, desprovida de síndeto, é uma oração coordenada assindética. E a segunda, trabalhou pois muito. Reparem que a conjunção pois, ela aparece depois do verbo trabalhar. E a conjunção pois, quando aparece antes do verbo, ela é explicativa. Quando ela aparece depois do verbo, ela será conclusiva. Logo, eu terei uma oração coordenada, sindética porque possui conjunção, e a minha conjunção é pois, e ela se apresenta depois do verbo. Ok? Sendo assim, ela vai ser uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Professor, nós não teremos um outro caso parecido com aquele que a conjunção i era adversativa, que pode nos enganar? Sim. Né? E com a mesma conjunção. Ok? Eu preciso observar que há algumas orações que elas modificam o seu teor, embora a conjunção seja a mesma. Estudou e passou.
Vamos classificar essas orações. Quem estuda, estuda. Quem passa, passa. Períodos compostos por orações coordenadas. A primeira vai ser uma oração coordenada assindética. A segunda possui a conjunção I. Então vai ser uma oração coordenada sindética. Vamos ver se essa conjunção I ela é aditiva. Bem, ela não é aditiva. Vamos ver se ela é adversativa. Ela também não é adversativa. Relembrando os dois casos, por que isso aqui não vai ser aditiva? Porque eu não posso trocar por mais também, mais ainda, nem. Ela vai ser adversativa? Também não, porque não exprime ideias contrárias. Não posso trocá-la por mas nem porém. Então, o que ela vai ser? Se eu tiver que fazer substituições, eu já eliminei. Aditiva. Adversativa. Ela pode ser alternativa? Jamais. Porque as conjunções alternativas são ou, ora, ora, quer, quer. Me sobra explicativa e conclusiva. Então vamos fazer algumas trocas. A principal conjunção explicativa é porque. Vamos ver se ela se encaixa aqui. Estudou, porque passou. Não cabe. Logo não é explicativa. Vamos para a conclusiva. A principal conjunção conclusiva é logo. Estudou, logo passou. Então descobri a minha conjunção I tem valor conclusivo. Então aqui eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. Pronto. O meu período está perfeito? Não. Falta o quê? Falta nós lembrarmos daquela observação. Qual a observação, professor? Refresque-me a memória. Aquela observação sobre pontuação, uso de vírgula. O que ela dizia? Que nós vamos usar vírgula antes de toda conjunção coordenada, exceto as aditivas. E esse I é aditivo? Não, ele é conclusivo. Eu posso substituí-lo por logo. Logo ele precisa ser antecedido de vírgula. Ok? Bem, para terminar a nossa aula de oração coordenada, existe uma última observação, um último caso que nós precisamos colocar. Aqui nesse período, comprei um carro e uma moto. Nós falamos no início da nossa aula que para que haja oração é necessário existir verbo. Até porque não existe oração sem verbo. Mas será que não existe mesmo? Vamos ver isso aqui. Comprei um carro. Sentido completo? Completíssimo. Então aqui eu tenho uma oração coordenada. Tem conjunção? Não possui conjunção. Então ela vai ser uma oração coordenada o quê? Assindética. Vamos passar para outra oração. Espera. Comprei um carro, eu tenho um verbo que é o verbo comprar. A outra, e uma moto. Não é oração. Não tem verbo, professor. Bem, quero apresentar a vocês mais uma figura de nome escandaloso, que é a zeugma. Zeugma é a omissão de um termo que já apareceu. O que é isso? Então aqui, professor, eu vou ter um período composto? Vai sim. Mas eu só tenho um verbo. Eu só tenho um verbo aparente. Eu só tenho um verbo
explícito. Existe um verbo implícito. Aliás, é o mesmo verbo. Comprei um carro e comprei uma moto. Mas, professor, o verbo comprar da segunda oração não apareceu. Não apareceu porque isso eu chamo de zeugma. E o que é zeugma? É a omissão de um termo que já apareceu. Então, comprei um carro, está aqui meu verbo aparente. E uma moto. É como se o verbo comprar estivesse aqui. Comprei um carro e comprei uma moto. Mas por que ele não apareceu aqui? Porque ele já apareceu na oração anterior. Então não é necessário fazer a sua repetição. E a omissão desse verbo eu vou chamar de zeugma. Então, como é que eu faço para classificar essa oração? Simples, eu vou proceder da forma mais usual, mais tranquila possível. A primeira é uma oração coordenada assindética, porque não possui conjunção. A segunda vai ser uma oração coordenada sindética. Ok? E quem é a conjunção? I. Então, esse I tem valor o quê? Aditivo. Posso trocar por mas também. Então, eu vou ter uma oração coordenada, sindética, aditiva. Ok? Relembrando que nas orações aditivas, é muito frequente nós encontrarmos zeugmas. E o que são essas zeugmas? Zeugmas é a omissão de um termo que já apareceu. Ok? Essa necessidade de repetir, ela não existe. Eu posso suprimi-la. E essa supressão eu chamo de zeugma. Ok? Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas podem sim se apresentar com zeugmas, e zeugma é a omissão de um termo que já apareceu. Orações subordinadas substantivas. Bem, nós já falamos de orações coordenadas e vamos fazer algumas relações de diferença para que algumas coisas não sejam associadas de maneira indevida. Bem, oração subordinada substantiva. Bem, nós já sabemos que se é oração, é porque possui verbo, uma vez que não existe oração sem verbo, ou salvo guarda a casa das zeugmas, que nós vimos nas orações coordenadas aditivas, lembram? Bem, subordinada, a oração é subordinada quando ela é o oposto da oração coordenada. O que isso quer dizer, professor? Ora, uma oração coordenada é uma oração independente, absoluta, não precisa de complemento, pois ela já tem sentido completo. E o que é uma oração subordinada? É o oposto da coordenada. O que isso quer dizer? Uma oração subordinada é uma oração que mantém uma relação de dependência com uma outra oração. Essa outra eu vou chamar de oração principal. Bem, então eu já sei que é uma oração porque ela tem verbo, eu sei que ela é subordinada porque ela é uma oração dependente. Falta saber por que ela é uma oração subordinada substantiva. Bem, uma oração subordinada substantiva, ela vai exercer a função de substantivo em uma oração, ou em um período. Bem, vamos ver como isso aqui se dá na prática. Eu coloquei um período menor, um período simples, para que seja mais fácil nós evidenciarmos as funções desempenhadas pelas orações subordinadas substantivas. Bem, João viu Maria. Bem, João é o sujeito da minha oração. É uma oração porque tem um verbo, que é o verbo ver. Então, João é o sujeito. O verbo ver é um verbo que aqui pede complemento. Quem vê alguém. Então ele é um verbo transitivo. O verbo transitivo precisa de um complemento. E quem é o complemento? Maria. Então Maria é complemento do verbo ver. Agora vamos analisar essas duas funções sintáticas. A função de sujeito como a função de complemento,
ambas são exercidas por substantivos. Nesse caso, substantivos próprios. Então, nós chegamos a uma conclusão, que as funções de sujeito e complemento, seja lá qual for, complemento verbal ou complemento nominal, são exercidas por substantivos. Ora, então qual será as funções desempenhadas pelas orações subordinadas substantivos? A grosso modo, serão funções de sujeito e funções de complemento, que como nós já vimos, elas são exercidas por substantivos. Então, orações subordinadas substantivas exercem função de substantivos. Uma observação: toda oração subordinada substantiva são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se. Ok? Oração substantiva é iniciada por quê? Por oração integrante que, ou então pela conjunção integrante se. Bem, vamos ver aqui, nós já vimos que nosso exemplo aqui nós temos um período simples, porque temos só um verbo. Mas a gente já sabe que o nome dela é período composto. Então, é mais de uma oração. Vamos dar uma olhadinha ali para o outro lado do quadro. Temos aqui, nós queremos que comam bastante. Bem, eu preciso identificar esse período, se é um período simples ou ele é um período composto. Bem, eu tenho dois verbos, que é o verbo querer e é o verbo comer. E isso já me garante duas orações. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Preciso saber quem são essas orações. A minha primeira oração aqui é: nós queremos. Essa primeira oração, eu irei chamá-la de oração principal. Ok? Gente, ressalvo. Se uma é principal, a outra obrigatoriamente só pode ser uma oração subordinada. Eu não posso ter uma oração principal e depois uma oração coordenada. Uma oração coordenada é uma oração absoluta. Então não existe algo mais importante nem menos importante que ela. Já a relação das orações subordinadas é diferente. É uma relação de dependência. Ok? Olha só, a minha oração principal, nós queremos, ela tem sentido completo? Olha, quem quer alguma coisa ou quer alguém. Então o verbo querer precisa de complemento. E quem é o complemento aqui do verbo querer? O que é que nós queremos? Nós queremos que comam bastante. Então vamos ver aqui. Vamos analisar bem rápido aqui. Olha, é uma oração? É uma oração porque tem o verbo comer. Uma oração que completa o sentido de uma outra oração. Aí nós vamos voltar para o outro lado do quadro. Ok? E vamos ver que complemento é uma função desempenhada por substantivo. Ok? E quando esse complemento for uma oração, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Além do mais, como nós já colocamos, vimos que o quê? As orações substantivas são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se. Quem é a minha oração principal? Nós queremos. Observem que a oração substantiva, ela inicia pela conjunção integrante que. Ok? Então eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque funciona como complemento e como nós já vimos, complemento é uma função desempenhada por substantivos. Ok? Bem, vamos agora à classificação das orações subordinadas substantivas. Como nós já comentamos, elas exercem função de substantivo e são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se. Bem,
A primeira classificação das orações substantivas é em subjetiva. Quando é que uma oração ela é subjetiva? É quando ela funciona como sujeito da oração principal. Bem, como é que eu vou saber que uma oração funciona como sujeito da oração principal? Bem, há duas perguntas que eu faço ao verbo quando eu quero descobrir o sujeito de uma oração. Que perguntas são essas? As perguntas são: quem é que ou o que é que? Quem é que ou o que é que? Essas perguntas eu faço ao verbo da oração principal. Bem, vejamos aqui numa oração. Eu tenho: é importante que visite seus amigos. Vamos classificar esse período em orações. Eu tenho aqui a minha primeira oração, que é importante. Essa primeira oração eu irei chamá-la de oração principal. Se essa é principal, como nós já havíamos conversado, a outra só pode ser o quê? Uma oração subordinada. Bem, mas nós já falamos que as funções desempenhadas pelos substantivos em uma oração são, em sua maioria, sujeito ou complemento, seja ele de qual forma. Bem, aí vamos ver aqui a nossa oração. O que eu preciso fazer para descobrir o sujeito? Fazer perguntas ao verbo. Lembram das perguntas? O que é que ou quem é que? Bem, o que é importante? A pergunta é feita ao verbo da oração principal. O que é importante? Que visite seus amigos. Então já descobri que o sujeito da minha oração principal é uma outra oração. Ok? Por que é uma oração? Porque tem verbo. Então é uma oração. E uma oração que funciona como sujeito é uma oração chamada de subjetiva. Vale a pena salientar que a minha oração subordinada, ela é iniciada pela conjunção integrante que. Ok? Então ela é uma oração subordinada substantiva. Está funcionando como o quê? Como sujeito da oração principal. Como é que eu sei que ela funciona como sujeito da oração principal? Porque eu fiz a pergunta ao verbo da oração principal. O que é importante? Que visite seus amigos. E uma oração que funciona como sujeito da oração principal, gente, só pode ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Bem, temos aqui um outro caso. Mais uma vez eu tenho duas orações. O verbo parecer e temos que salientar aqui, nós temos dois verbos juntos. Dois verbos juntos é o que nós chamamos de locução verbal. Mas professor, o número de orações não é proporcional ao número de verbos? Então não terei aqui 3 orações, uma vez que eu tenho 3 verbos? Negativo. Quando eu tenho 2 verbos seguidos, é o chamado de locução verbal. E o que é uma locução verbal? É quando eu tenho 2 verbos que se equivalem a um. Então, esses 2 verbos só valem a um. Seria esse verbo aqui, que eu chamo de verbo principal, no futuro. Parece que sairá da fila. Ok? No caso, sairemos da fila. Bem, vamos dividir. A primeira oração é parece. Olha como já aparece aqui a conjunção integrante. Então essa primeira aqui, eu já sei do que eu vou chamá-la. Eu vou chamá-la de oração principal. A minha segunda oração eu já sei. Ela começa por conjunção integrante. E conjunção integrante só inicia um tipo de oração, que é a oração subordinada substantiva. Então eu já tenho aqui uma oração subordinada substantiva. O que eu preciso fazer? Eu preciso classificar essa oração. Bem,
eu tenho que fazer o quê? Perguntas ao verbo. O que parece? A resposta a isso é que vamos sair da fila. E as perguntas quem é que e o que é que, eu só faço quando eu quero descobrir o sujeito de uma oração. Logo eu vou ter também aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, uma vez que ela funciona como sujeito da oração principal. Temos aí uma observação que pode ser colocada para facilitar a identificação das orações subjetivas. Qual seria essa observação? Ponto. Toda vez que uma oração principal iniciar por verbo de ligação na terceira pessoa do singular, é sinal que a oração subordinada será subjetiva, terá a função de sujeito da oração principal. Então, repito, quando a oração principal iniciar por verbo de ligação na terceira pessoa do singular, é sinal que a oração subordinada será subjetiva. Bem, dando continuidade a nossa aula, né? Vamos ali ao outro lado da lousa. Nós temos aqui mais uma classificação, com uma oração chamada de objetiva direta. Ora, esse nome é bem retórico, não é isso? Uma oração que é chamada de objetiva direta, ela só pode funcionar como objeto direto da oração principal. Aí a gente traz todas aquelas cargas. As orações substantivas são iniciadas por conjunções integrantes, que e si, e exercem função de substantivo. Bem, vejamos isso aqui. Perguntei se ela voltará. De cara eu tenho dois verbos. Já sei que eu tenho duas orações. A minha primeira oração é perguntei. Ela possui sentido completo? Não possui sentido completo, assim como todas as outras. Então aqui eu vou ter uma oração principal. Bem, vamos diferenciá-la da oração subjetiva. Bem, então eu vou fazer perguntas ao verbo, uma vez que na oração subjetiva a oração ela exerce a função de sujeito da oração principal. Vamos ver aqui. Perguntei se ela voltará. Quem é que perguntou? Eu perguntei. Então é sinal que essa outra oração não pode ser uma oração subjetiva, uma vez que essa oração já possui sujeito. Ok? Então vamos ver qual seria a função. Se eu interrompo bem aqui a minha oração, perguntei, teria sentido completo? Não. Quem pergunta algo, ou pergunta a alguém, ou então pergunta algo a alguém. Seria um verbo transitivo direto e indireto. Mas aqui eu só tenho um complemento. Então aqui seria o que eu perguntei. Não é isso? Então é sinal que esse verbo precisa de um complemento. Ok? Quem pergunta alguma coisa. O que foi que eu perguntei? Se ela voltará. Logo eu terei um verbo transitivo direto. E todo verbo transitivo direto precisa de um complemento, chamado de objeto direto. E quem é esse objeto direto aqui? Se ela voltará. Lembram que as conjunções que iniciam as orações substantivas são que e si? Olha um si aqui aparecendo. Olha uma conjunção integrante. Então aqui, o meu objeto direto, ele possui verbo, logo ele será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Por que é uma objetiva direta? Porque ela funciona como objeto direto da oração principal. Ok? Bem, eu tenho aqui um outro período
que é quero que volte em breve. Bem, mais uma vez, eu tenho dois verbos, o verbo querer e o verbo voltar, caracterizando duas orações e um período composto. Quem seria a minha primeira oração? Quero. Essa primeira oração eu vou chamar de uma oração principal. Vamos ver se a outra oração é uma oração subjetiva. Bem, então, para ela ser subjetiva, ela tem que ser sujeito dessa. Vamos ver. Quem é o sujeito desse verbo aqui? Quero. Quem é que quer? Quem é que quer também sou eu. Então, o sujeito dessa oração aqui sou eu. Então, logo, já sei que a outra oração não pode ser subjetiva, porque ela já tem sujeito nela. Então, olha só. Quero. Quem quer, quer alguma coisa ou alguém. O verbo querer é um verbo transitivo direto e precisa de um complemento chamado de objeto direto. O que eu quero? Que volte em breve. Então eu voltei aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Bem, porque o verbo querer ele é um verbo transitivo direto, precisa de um complemento chamado de objeto direto. Se o meu complemento tiver verbo, logo ele será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bem, dando prosseguimento, já fazendo um esclarecimento, a gente sabe que a diferença entre verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos é presença ou ausência de preposição. Bem, mas a gente tem que salientar que, quando nós falamos de períodos compostos, as preposições raramente elas aparecem. O que isso quer dizer? Bem, então o que isso quer dizer? É que eu vou perder a base de comparação entre um objeto direto e um objeto indireto, já que a referência que eu tenho é presença ou ausência de preposição. Mas, repito, quando falamos sobre períodos compostos, raramente a preposição aparece. Então vamos ver aqui rapidinho. Preciso que me ajude. Preciso que me ajude. Ok? Vamos dividir o período em orações. O meu primeiro período é preciso. Ok? Isso aqui é oração principal. A outra só pode ser uma oração subordinada. Olha só, iniciou por conjunção integrante, então uma oração subordinada substantiva. Falta classificá-la. Quem é que precisa? Eu preciso. Então, eu é o sujeito do verbo precisar. Então, já sei que a segunda oração não pode ser subjetiva. Então, o que será ela? Bem, eu já sei que o verbo precisar precisa de complemento. Mas qual será a diferença entre um objeto direto ou indireto, que esses são os complementos verbais? É que o objeto direto não tem preposição. Que, de, a, em, para. E os objetos indiretos necessitam de preposição. Ok? Mas olha só, o complemento aqui não tem preposição. Ok? Como classificar? Bem, há uma dica. Nós fazemos sempre perguntas a esses verbos para poder identificar a sua transitividade. Tipo, quem ama, ama alguém. Não há preposição entre o verbo amar e o alguém. Quem gosta, gosta de alguém. Olha como a preposição aparece. Se eu faço uma pergunta ao verbo e a resposta é alguém, ele é um transitivo direto. Se a resposta é de alguém, ele é um transitivo indireto. Vamos ver isso na prática? Quem quer, quer alguma coisa ou alguém. Quem precisa, precisa de
alguma coisa ou de alguém. Então eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa da preposição de em seus complementos. Mas, Gilmar, a preposição não apareceu. Essa foi a observação, foi o que eu ressaltei, que quando os períodos são compostos, raramente as preposições aparecem. Gilmar, e se ela aparecesse, por exemplo, preciso de que me ajude, estaria errado? Não estaria errado, mas não é o usual. Comumente eu não vou encontrar essa construção. Lembrem, vocês estão estudando para concursos e aí está um diferencial, um crivo para separar o joio do trigo. São essas observações que no final dos cálculos fazem toda a diferença. Então, quando eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, raramente ela terá presença de preposições. Se tiver, mais fácil para minha identificação. Mas se não tenha, eu tenho que fazer as perguntas ao verbo, para saber se o verbo precisa ou não de um complemento com preposição. Lembrem, quem ama, ama alguém, quem gosta, gosta de alguém. Ok? Bem, então aqui eu tenho um verbo transitivo e indireto, então aqui eu só posso ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vamos para a outra oração. Acreditamos que irá vencer. Vamos ver como é que isso se dá. Mais uma vez eu tenho aqui um verbo, uma oração, e tenho dois verbos seguidos, nós já falamos sobre isso, é uma locução verbal, são dois verbos que se equivalem a um. Então aqui a minha oração principal é acreditamos. Vamos descartar as possibilidades. Eu já sei, inicia por conjunção integrante. Ah, Gilmar, então só pode ser uma oração subordinada, substantiva. Falta só classificá-la. Vamos ver a sua classificação. Ela pode ser subjetiva, ela pode funcionar como sujeito da oração principal. Basta fazer as perguntas. Quem é que acredita? Nós acreditamos. Nós é o sujeito da oração principal. Logo, a segunda oração, que irá vencer, não pode funcionar como sujeita. Então a segunda oração não será uma oração subjetiva, uma vez que ela só funciona como sujeito da oração principal. Então eu tenho mais duas possibilidades. Que possibilidades seriam essas? Ou ela é objetiva direta, ou ela é objetiva indireta. Vamos ver isso aqui. Se eu interrompo aqui, acreditamos, eu já sei que isso aqui é um verbo transitivo, porque vai precisar de complemento. O que cabe a nós agora é saber se esse complemento terá ou não preposição. Bem, a gente já sabe, a preposição aqui não aparece. Ah, então um verbo vai ser um transitivo direto, e aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Não. Nós já falamos que quando o período é composto, as preposições não aparecem. Pelo menos geralmente não aparecem. Então, nós também já falamos de uma certa estratégia. Qual seria ela? Fazer perguntas ao verbo. Lembra? Quem ama, ama alguém. Quem gosta, gosta de alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Ou acredita em alguém. Então, eu preciso da preposição em. Então, o verbo que pede complemento com preposição, ele é um verbo transitivo indireto e precisa de um complemento chamado de objeto indireto. Mas se esse complemento tiver um verbo, ou como no caso, uma locução verbal, será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok?
Então não caiam nessa armadilha de achar que em períodos compostos, na classificação de orações objetivas indiretas, as preposições aparecerão claramente. Vale ressaltar que elas geralmente não aparecem, elas ficam elípticas, escondidas, só com o intuito de fazer você se confundir e errar uma questão. Dando prosseguimento à classificação das orações substantivas, vamos ver agora a oração completiva nominal. Como o nome já fala muito bem a respeito, a gente já sabe que ela vai funcionar como complemento nominal da oração principal. Completiva nominal, complemento nominal. Bem, vamos recapitular. A gente já sabe que são iniciadas por conjunções integrantes, e essas conjunções integrantes são que e se. Eu tenho aqui, tenho medo que vá sem mim. Mais uma vez, eu tenho aqui verbos evidenciando orações diferentes. Então eu tenho um período composto. A minha primeira oração é: tenho medo. Bem, nós temos aí uma peculiaridade. Olha só, eu tenho um sujeito oculto, é verdade? Eu tenho. O verbo ter é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Quem tem alguma coisa. E o que é que eu tenho? Eu tenho medo. Então eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo e tenho um objeto direto. Então eu teria tudo para ter sentido completo, mas não o tenho. Ora, quem tem medo? Tem medo de alguma coisa. Então a palavra medo precisa de um complemento. Só que medo não é verbo. Eu não posso conjugar a palavra medo. Medo é um nome, é um substantivo, mas é um nome, um substantivo que precisa de complemento. E quem é o complemento da palavra medo? Do que eu tenho medo? Que vá sem mim. Então aqui, que vá sem mim, é complemento da palavra medo. Só que o meu complemento tem um verbo. Logo é uma oração. É uma oração que inicia por conjunção integrante. É uma oração subordinada substantiva, que funciona como complemento de um nome, medo. Então é um complemento nominal, ou uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque completa o sentido da palavra medo. Vamos para mais um exemplo disso. Estou certo que iremos passar. Ok? Tenho duas orações. Estou certo, iremos passar. Já comentamos sobre isso, locuções verbais. A minha primeira oração é: estou certo. Alguém pode fazer uma pergunta? Olha, Gilmar, a minha oração principal, estou certo, inicia por um verbo de ligação. Então é sinal que a outra será uma oração subjetiva? Não será subjetiva. Por quê? Porque falamos o que na nossa observação? Que será subjetiva se ela for iniciada por quem? Por verbo de ligação na terceira pessoa do singular. E aqui eu tenho o verbo de primeira pessoa do singular. Eu estou certo. Então ela não é subjetiva. O que ela será? Estou certo. Quem está certo de algo. E a palavra certo, que precisa de um complemento, não é verbo, é mais um nome que precisa de complemento. E o complemento de um nome é um complemento nominal. E se esse complemento tiver verbo? Ele vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Porque está completando o sentido da palavra certo. Quem está certo de alguma coisa. Ok? Bem, dando prosseguimento, eu tenho aqui uma oração apositiva.
o nome já fala também, quando ela é positiva, ela funciona como um aposto. O que é um aposto? Apostos são explicações de termos anteriores. Ok? Bem, vamos ver isso aqui. Só quero uma coisa: que sejas feliz. Há certas observações que a gente pode colocar com relação às orações apositivas. Uma delas é que a oração apositiva é a única entre todas as substantivas que precisa de pontuação. As orações apositivas, elas vêm após 2 pontos ou após vírgula. Bem, vamos lá. Só quero uma coisa. Essa primeira aqui, já sabemos, vai ser uma oração principal. Olha, eu tenho uma oração que vem após 2 pontos, seguida de uma conjunção integrante. O que pode ser? Ora, só pode ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Ora, mas professor, vai estar explicando que termo? É simples. Só quero uma coisa: que sejas feliz. Está explicando que termo é esse? Que sejas feliz. Está explicando o termo coisa. Só quero uma coisa. Que coisa é essa? Que sejas feliz. Então, que sejas feliz é uma oração que está explicando um termo da oração principal, que é coisa. E se explica um termo anterior, é um aposto. Se o meu aposto tem verbo, é uma oração apositiva. Bem, eu tenho aqui um outro exemplo, que é: eu lhe desejo isto, que siga com Deus. Bem, então eu tenho aqui mais uma vez 2 orações. A primeira aqui, eu lhe desejo isso, eu vou chamar de oração principal. A outra oração, eu lhe desejo isto. Isto que? O que é esse isto? Eu não sei o que é esse isto. Talvez saiba se ler a próxima oração: que siga com Deus. Ok? Então, esta outra oração está explicando um termo da oração principal, que é isto. Então, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, apositiva, porque funciona como um aposto da oração principal. E nós sabemos que um aposto é uma explicação de um termo anterior. Agora vamos à nossa última oração substantiva. Bem, para finalizar as classificações das orações substantivas, nós vamos falar da oração predicativa. Bem, eu deixei essa aqui por último, porque a gente pode fazer uma relação com a oração subjetiva, lembram? Aquela primeira, aquela que funciona como sujeito da oração principal, que nós botamos até uma observação, que dizia o seguinte: se a oração principal inicia por verbo de ligação na terceira pessoa do singular, é sinal que a oração substantiva será subjetiva. Bem, o que a gente vai ver isso aqui? Primeiro, uma oração predicativa funciona como predicativo da oração principal. Ok? Aí a gente vai ver como é que isso se dá. Coloquei um período menorzinho. O garoto é feliz. É preciso saber que o verbo ser aqui, flexionado na terceira pessoa do singular, é um verbo de ligação. Por quê? Liga um sujeito à sua característica, o estado, que eu chamo de predicativo. Bem, o que é interessante que eu me lembro disso aqui? Bem, primeiro, que ao lado direito de um verbo de ligação, eu vou ter sujeito. E que ao lado esquerdo de um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. Lado direito, sujeito. O lado esquerdo, predicativo do sujeito, tendo um verbo de ligação como referência. Vamos ver isso na prática. Bem, a gente pula para cá. O importante é que vá às Olimpíadas. Ora, gente, vamos ver isso aqui. Quem vai ser minha oração principal nessa oração? O importante? Só o importante não dá. O importante não tem verbo. Então
Então, quem é a oração principal? O importante é: bem, esta aqui é minha oração principal. Lembra daquele joguinho que nós falamos ainda há pouco? O que é que fica à direita de um verbo de ligação? Sujeito. E o que é que fica à esquerda de um verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Vamos ver isso como essa relação entre os períodos. Olha, gente, eu tenho aqui um verbo de ligação. O que é que vai ficar à sua direita? Sujeito. E o que é que vai ficar à sua esquerda? Predicativo do sujeito. Mas o meu predicativo tem um verbo. Então é uma oração. O meu predicativo inicia por conjunção integrante. Então, uma oração subordinada substantiva. Se funciona como predicativo, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Vamos para mais um exemplo. O meu sonho era que todos aprendessem português. Bem, olha só. Oração principal. O meu sonho era. Essa é a minha oração principal. Preciso saber que aqui eu tenho um verbo de ligação, é o verbo ser, é um verbo de ligação. Aí a gente faz aquela relação. O que é que fica à direita de um verbo de ligação? Sujeito. E o que é que fica à esquerda? Predicativo do sujeito. Se o meu predicativo possui verbo, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E aí cabe a nossa observação. Qual seria essa observação? Ora, gente, toda vez que uma oração principal termina em verbo de ligação, é sinal que a oração subordinada será predicativa. Repetindo: se a oração principal termina em verbo de ligação, é porque a oração subordinada será predicativa. Bem parecido com o que a gente viu da oração subjetiva, que é quando ela inicia por verbo de ligação e na terceira pessoa do singular. Aqui não. Aqui basta a oração terminar em verbo de ligação. Em qualquer pessoa, a outra será predicativa. Bem, gente, vamos falar agora sobre orações subordinadas adjetivas. Vale ressaltar alguma coisa. Tipo, a oração adjetiva, ela exerce função de adjunto adnominal. Oração adjetiva funciona como adjunto adnominal. Bem, vamos ver isso em uma oração menor, né? Em uma proporção bem menor do que é de fato. Comprei um livro bom. Bem, vamos ver rapidinho aqui. Fazer uma análise sintática bem rápida dessa oração. Comprei um livro bom. Quem é o sujeito? Eu tenho o sujeito, eu. Se eu interrompo minha oração bem aqui, eu vou ter um verbo transitivo. Porque quem compra alguma coisa, precisa de um complemento. Quem é o complemento? Um livro bom. Eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho um objeto direto. Quem seria o núcleo desse objeto direto? Livro. O que me sobra são adjuntos adnominais. E a oração adjetiva, ela funciona como adjunto adnominal. Mas olha só, eu tenho dois adjuntos adnominais. Eu tenho um artigo e tenho um adjetivo. Eu vou desenvolver a oração adjetiva a partir de qual? Óbvio, do adjetivo. Tá, mas eu tenho que ressaltar uma coisa. As orações adjetivas são iniciadas por pronome relativo. Quem são os pronomes relativos mais famosos? Que,
cujo, cuja, cujos, cujas, onde, entre outros. Bem, mas o que, professor? Pode ser tanta coisa. O que pode ser partícula expletiva, pronome interrogativo, substantivo, preposição? Pode ser tanta coisa. Como é que eu vou me certificar que o que é um pronome relativo? Simples. Qualquer pronome relativo é substituível por o qual e suas variações, os quais, as quais. Então, quando eu tiver um que e eu quiser me certificar que ele é um pronome relativo, eu tentarei trocá-lo por o qual ou suas variações, os quais, as quais. Vamos ver como a gente desenvolve aquela oração. Bem, comprei um livro, bom, eu tenho um período simples, preciso de um período composto para ter uma oração adjetiva. Vamos lá ver. Comprei um livro que é bom. Eu tenho aí duas orações, porque eu tenho dois verbos. Quem é minha oração principal? Comprei um livro. Essa aqui é minha oração principal. Ok? Se essa é a principal, a outra só pode ser uma oração subordinada. Então, vamos botar aqui uma oração subordinada. Bem, eu tenho um que. Será que ele não é uma conjunção integrante? Ou ele é um pronome relativo? Vamos ver essa diferença. Foi dito o quê? Que quando é pronome relativo, ele é substituível pelo o qual e suas diferenças. E qual é essa substituição que eu vou fazer aqui? Comprei um livro que é bom. Comprei um livro, o qual é bom. Então é sinal que esse que é um pronome relativo. E pronome relativo só inicia um tipo de oração, que é a oração subordinada adjetiva. Ok? Pronome relativo só pode iniciar a oração adjetiva. Como é que eu sei que ele é um pronome relativo? Quando eu substituo por o qual e suas variações. Olha só. O carro que comprei é azul. Bem, agora aqui nós temos um formato diferente. Bem, como é que eu vou identificar a minha oração principal? Será o carro? Não, porque como o nome já fala, é oração principal. E para ser oração tem que ter o quê? Verbo. E o carro não tem verbo, eu tenho um artigo e um substantivo. Então como é que eu vou fazer para poder identificar a minha oração principal? Muito simples. Basta lembrar que as orações adjetivas são iniciadas por quem? Pronomes relativos. Ok? Quem é o pronome relativo ali? Que? Mas será que ele é um pronome relativo? Vamos substituí-lo por o qual? O carro, o qual comprei, é azul. Então, esse que é sim, de fato, um pronome relativo. E pronome relativo só inicia orações adjetivas. Então, eu já sei que minha oração adjetiva inicia aqui. Mas para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Então, que comprei é a minha oração adjetiva. E o que sobrar serão as minha oração principal. Então, o carro é a oração principal, ela inicia bem aqui e vai terminar aqui. O carro é azul. Olha, gente, a oração adjetiva é a única que pode vir no meio da oração principal. Ela vem intercalada. Lembre que é mais comum a gente encontrar o quê? Primeiro eu tenho uma oração principal e depois eu tenho a oração subordinada. A oração adjetiva não. Ela pode vir sim desse jeito, após a oração principal, mas ela pode vir no meio da oração principal. Basta que eu saiba que as orações adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. Ok?
Ok? Bem, vamos à classificação das orações adjetivas. Olha, elas podem classificar em número de duas. Ou elas são restritivas, ou elas são explicativas. Bem, quando é que ela é restritiva? Quando ela limita, ela especifica um termo da oração principal. Quando é que ela é explicativa? Quando ela explica um termo da oração principal. Bem, então vamos fazer uma classificação de alguma dessas orações adjetivas que nós já vimos aqui. O carro que comprei é azul. É explicativa ou é restritiva? Bem, fica uma linha muito tênue para separar isso. Digamos a verdade. Só que é o seguinte, aí vai entrar mais um macetezinho para aqueles alunos que ficam mais espertos e não querem se enrolar. Bem, a diferença entre orações adjetivas restritivas e orações explicativas é presença ou ausência de vírgula. Se a oração adjetiva possui vírgula, ela é explicativa. Se a oração adjetiva não tem vírgula, ela é restritiva. Vamos ver isso aqui? Passamos aqui ao outro lado. Comprei um livro que é bom. Eu já sei que comprei um livro é minha oração principal. Que é bom é minha oração adjetiva, porque ele é iniciado por pronome relativo. Eu posso trocar esse elemento bem aqui por o qual. Então já sei que é uma oração adjetiva, porque inicia por pronome relativo. Bem, mas a minha oração adjetiva aqui, ela não tem vírgula. Então ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. Eu comprei qualquer livro? Não, comprei um livro que é bom. Então não foi qualquer livro, eu restringi. Além do mais, não apresenta vírgula. Então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu passo para outra. O carro que comprei é azul. Bem, a minha oração adjetiva aqui, que eu já sei que é que comprei, porque inicia por pronome relativo, posso também substituir isso bem aqui por o qual. É uma oração adjetiva, ela não apresenta vírgula. Então ela é restritiva. Gilmar, o que é que eu faria para ela ser explicativa? Simples, eu a isolaria com vírgula. Aí eu teria uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque a minha oração adjetiva está vindo entre vírgulas. Bem, a casa que tenho é enorme. Bem, quem vai ser a oração principal aí? Nós já falamos desse jeito, já falamos de orações que se apresentam dessa forma, não é isso? Quem é a oração principal? Bem, primeiro eu tenho que saber quem é a oração adjetiva. Oração adjetiva inicia por quem? Pronome relativo. E quem é o meu pronome relativo? Que. Para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Está aqui o meu verbo. Então está bem aqui a minha oração subordinada adjetiva. Olha só que ela já apresenta vírgulas. Então já sei que ela vai ser uma oração explicativa. O que sobrar, a casa é enorme, é o que nós vamos chamar de oração principal. Bem, aí a gente pode cometer alguns erros, que seria o fato do mecanicismo, a forma como as coisas foram empregadas. Então eu poderia ter respostas como: professor, todas as orações explicativas terão vírgula. E quando não tiver vírgula, é sinal que a oração ela é restritiva. Não, não é verdade. Como é que a gente vai ver isso aí? Olha que exemplo interessante. O homem que é mortal peca.
Bem, quem vai ser a oração principal? Nós já falamos a respeito disso, já vimos que esse que aqui é um pronome relativo que eu posso trocar por o qual, e já sei que isso aqui é minha oração subordinada, adjetiva. O homem peca vai ser minha oração principal. Aí vamos fazer algumas perguntas. Todo homem peca? Alguém poderia dizer: não, só os mortais. E qual o homem que não é mortal? Então, estamos aqui diante de uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. E ela não precisa de vírgula. Por que ela não precisa de vírgula? Pela impossibilidade dela ser restritiva, uma vez que todo homem é mortal. Bem, gente, aqui a gente encerra as orações subordinadas adjetivas.